Olá, agora vamos iniciar a terceira aula, a videoaula, sobre as diferentes formas de representações dos números racionais, tá? Então, aqui eu tenho três imagens, tá? Na primeira imagem, eu tenho um círculo dividido em 8 partes, nas quais eu pintei 4 partes, então 4/8. Na segunda imagem, eu tenho uma figura repartida em 4 partes, tá? 4 partes, nas quais eu pintei 2 partes. Então, eu tenho 2 partes de um total de 4. Na terceira imagem, eu tenho a mesma figura dividida na metade, ou seja, eu tenho uma parte, né, que eu pintei do total de 2. Ou seja, as 3 partes são iguais. Na realidade, em frações, nós não falamos iguais, falamos equivalentes, o que representa a mesma quantidade. Aqui representa metade do círculo pintado, aqui também metade. Portanto, as 3 frações, elas são equivalentes. O que uma diferencia da outra, tá? Se eu pegar essa primeira fração aqui e multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2, só relembrando que eu multiplico em cima e embaixo para que eu possa achar uma fração equivalente, não altere essa fração. É necessário multiplicar pelo mesmo número embaixo, o mesmo número em cima. Portanto, 1 vezes 2, 2. Achei esse número aqui. 2 vezes 2, 4. Achei esse aqui. Portanto, elas são equivalentes. O mesmo eu poderia ter feito na outra lá. Então, eu multiplicaria, ao invés de 2 aqui, então, eu multiplicaria por 4, certo? E embaixo também multiplicaria por 4. Então, eu tenho 4 vezes 1, 4 aqui, olha. 4 vezes 2, 8 aqui. Portanto, elas são equivalentes. E o mesmo eu posso fazer nessa aqui. Se eu dividir aqui por 2, e embaixo por 2 também, 4 dividido por 2, eu tenho 2. 8 dividido por 2, eu tenho 4. Portanto, elas representam a mesma quantidade. Claro, tá? Que aí eu vou representar aqui embaixo as outras formas de representação dos números racionais. Essa é a forma de fração, ou seja, um número fracionário, tá? Então, aqui eu tenho 4/8. Se eu simplificar, tá? Dividir pelo mesmo número em cima e embaixo, eu vou obter 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Por que aqui eu estou multiplicando por 25 os dois? Porque eu quero transformar este número em porcentagem. Claro que eu estudei, né, na aula anterior, que 4 vezes 25 é 100. 2 vezes 25, 50. Portanto, eu preciso do 100 aqui embaixo para poder formar a porcentagem. Então, eu tenho 50 dividido por 100. 50 por 50%. Então, necessariamente, eu preciso do 100 embaixo para que eu transforme esse número aqui em porcentagem, tá? Por isso que eu multipliquei 4 por 25. E se eu multipliquei por 25 embaixo, também tem que multiplicar por 25 em cima. E aí, eu tenho 50%, ou seja, metade, né? 100% é o círculo todo, 50% é a metade. Obviamente, esse também vai ser 50% e esse também. Mas vamos acompanhar aqui o raciocínio. Olha, 2/4 agora. Muito bem, 4 vezes de 25, eu tenho 100. Se eu multipliquei por 25 embaixo, multiplico por 25 em cima. Portanto, eu tenho 2 vezes 25, 50. 4 vezes 25, 100.
Lembrando que eu preciso multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo, para que eu possa encontrar frações equivalentes. As frações têm que ser equivalentes. Portanto, eu tenho 50 por cento. 50 centésimos, como eu falei na outra aula, que é igual a 50%. O que eu posso escrever também desta forma: 50 centésimos. Lembra? Essa segunda casa é a casa dos centésimos, décimos, centésimos, ou 50%, tá? E a última para terminar, que seria meio, né? Vamos lá, meio. Como que eu transformo embaixo em 100? Multiplico 2 por 50. 2 vezes 50 dá 100. Se multipliquei embaixo, também tenho que multiplicar em cima, para que eu possa encontrar uma fração equivalente, como essas três aqui, que são equivalentes, possuem a mesma quantidade. Muito bem. Então, 1 vezes 50, 50. 2 vezes 50, 100. 50 dividido por 100, 50 por 50%. Ou também posso escrever 50 centésimos, 50 centésimos. 50, que o último número vai na casa dos centésimos, tá? Como eu havia dito na aula passada, quem não assistiu ainda, retoma a aula anterior, tá? Dando continuidade aí, eu tenho algumas imagens aqui que a gente vai estar trabalhando esse mesmo processo, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira imagem que eu tenho é essa aqui. Então, essa imagem representa o quê? 4 partes que eu dividi e peguei quantas? 3. Pintei 3. 1, 2, 3, certo? 3 quartos. Como que 4 vira 100? 4 vezes 25. Não dá 100? Se eu multipliquei por 25 embaixo, multiplico por 25 em cima. Portanto, eu tenho 3 de 25, dá 75%. 75 dividido por 100. 75%. Ou 75 centésimos. Como é que eu escrevo isso? 0,75. Ou seja, 75 centésimos. Aqui o 5 está na casa do centésimo, tá? Então, tem 3 formas diferentes de representação. Representação fracionária, em porcentagem e em números decimais. Questão seguinte. Peguei a imagem, dividi em 10 partes. Pintei 8. Portanto, 8 décimos. Como é que esse 10 vira 100? 10 vezes 10 dá 100. Se eu multipliquei por 10 embaixo, multiplico por 10 em cima, porque eu preciso achar uma fração equivalente. Então, 8 vezes 10, 80. 10 vezes 10, 100. 80 por cento, por 100. 80%. Ou 80 centésimos. Como é que eu escrevo isso? 0,80. Portanto, o zero aqui vai ficar na casa dos centésimos. 80 centésimos aqui. Ou 0,80. Aqui eu tenho uma imagem que eu dividi em 5 partes. 5 partes. E pintei só uma. Então, eu tenho 1/5. Como é que eu transformo isso em porcentagem? Embaixo eu preciso de 100 novamente. 5 vezes de 20 dá 100. Se eu multipliquei por 20 embaixo, multiplico por 20 em cima. 1 vezes 20, 20. 20 dividido por 100. 20%. 20%. Ou 20 centésimos, que eu escrevo de que forma? Em forma decimal. 0,0
20. Ou seja, este zero aqui, ele está na casa dos centésimos. 0,20. 20 centésimos, tá? E aí, continuando, eu tenho outra imagem aqui para nós trabalharmos. Vamos lá. Então, essa aqui é a última. Ah, não. Tem mais uma aqui. Só um minutinho. Então, aqui eu tenho uma outra imagem. Então, essa imagem aqui, eu dividi... Não é essa, não. Vamos lá. Então, essa imagem eu dividi em 8 partes, tá? O círculo. E peguei quantas? 5. Então, 5/8. Nossa, como eu transformo isso? Vamos lá. 8 não dá para mim multiplicar por número nenhum que vire 100. Então, o que que eu faço? 8 divido por 2. A metade de 8 é 4. A metade de 5 é 2,5. Muito bem, 4. Agora sim, multiplicado por 25 dá 100. 2,5 também tem que multiplicar por 25, que dá 62,5. Depois eu explico melhor como que faz esse cálculo aí com vírgula, tá? Eu vou trabalhar com vocês numa outra aula. Então, eu tenho 62,5%. 62,5%, tá? O mesmo eu tenho nessa outra imagem aqui. Então, dividi o círculo aqui em 8 partes e peguei 2. 2/8. Se eu dividir os 2 por 2, eu vou ter 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Portanto, eu tenho 1/4. 4 para chegar no 100, eu preciso multiplicar por 25. 4 vezes 25 dá 100. 1 vezes 25, 25. Portanto, 25%. 25%. Tá? Obrigada, espero que tenham gostado.